No ano de 2023, a morte do cantor Leandro, irmão e dupla de Leonardo, completa 25 anos de pura saudade. O sertanejo nos deixou prematuramente em junho de 1998, com apenas 36 anos. Além da esposa, 4 filhos e todos seus familiares, Leandro deixou milhares de fãs, uma nação inteira enlutada, que até hoje sente sua perda e busca em suas músicas uma forma de aplacar a nostalgia. Hoje, iremos relembrar a trajetória da dupla. Vamos revisitar alguns sucessos, conhecer como foi o início de carreira e como foram os últimos dias de Leandro. Que essa singela homenagem da Fatos possa alcançar e acalentar o coração dos familiares e dos fãs, espalhados por todo o Brasil. Tudo começou na cidade de Goianápolis, conhecida por ser a capital nacional do tomate. Luiz José Costa, o Leandro, nasceu no ano de 1961 e Emival Eterno Costa, o Leonardo, veio 2 anos depois. Eles são filhos dos lavradores Avelino Virgulino da Costa e Carmen Divina Eterno da Silva, que cultivavam uma pequena plantação da fruta junto com os outros irmãos da dupla. O trabalho na roça é digno e essencial, como qualquer outro. Mas Leandro sentia que sua missão não estava ali, lavrando a terra. Ele aspirava a algo diferente. Sentia que teria mais a contribuir para as pessoas e para a sua família. E hoje, nós sabemos como ele estava certo. Entre 1976 e 78, quando ainda era adolescente, formou uma banda chamada Os Dominantes e deu seus primeiros passos para a carreira musical. Era um conjunto de baile que fazia covers de diversos artistas famosos, de Beatles a Roberto Carlos. Eles faziam shows em diversas cidades pelo interior de Goiás, mas, como podemos imaginar, não era fácil se manter apenas com a música. Apesar de terem conquistado certa notoriedade na região, a vida de Luiz era cheia de idas e vindas, e as dificuldades impediam que ele se dedicasse totalmente aos seus sonhos. Mas felizmente ele recebeu muito apoio de seus familiares. Seus pais, tios e principalmente seu irmão compraram suas ambições e acreditaram que ele, junto com seu talento e aspiração, conseguiriam chegar longe. Vislumbrando em ver o irmão lutando pelo sucesso, Emival se entusiasmou e eles passaram a ensaiar juntos. O talento da dupla era notável. Eles se inspiravam em grandes nomes da música sertaneja, como Chitãozinho e Chororó, e já de cara parecia que teriam um caminho brilhante à frente. Mas esse mercado não é nada fácil. Apesar do talento e da dedicação, o início da carreira foi bastante complicado para Luiz e Emival. Eles se apresentavam em bares, restaurantes, pequenos eventos e até recebiam por isso, mas não era o suficiente para se manterem exclusivamente com a música. Os irmãos se mudaram para a capital do estado, Goiânia, e precisavam conciliar os shows com outros trabalhos que pagariam as contas. Luiz trabalhava no Mercado Central e Emival era atendente de farmácia. Mais tarde, ele contou várias histórias sobre essa época, como quando quase apanhou de uma cliente por mandá-la beber uma medicação que deveria ser passada na pele. Realmente foi melhor ele ter mudado de ramo, né não? Foi um tio materno dos irmãos que conseguiu boa parte das oportunidades de apresentação. Por conta da falta de condição, muitas vezes o dono da farmácia, onde Emival trabalhava, levava a dupla para os shows, mas quase sempre eles precisavam passar a noite nos bares para esperar os primeiros ônibus da manhã que os levariam de volta para o trabalho. É uma rotina extremamente puxada. Foi assim até que surgiu a chance de participar de um concurso promovido por um canal de televisão local, uma espécie de show de talentos que poderia lhes dar visibilidade, além de um prêmio em dinheiro que poderia servir para alavancar a carreira. Estava tudo certo, só faltava uma coisa. Os irmãos sentiam falta de um nome artístico mais marcante. Foi nessa época que um amigo deles foi pai de gêmeos e batizou os filhos de Leandro e Leonardo. Na hora, eles perceberam que era assim que queriam ser conhecidos. E assim nascia uma das duplas mais queridas
do Brasil. Como o talento nunca foi um problema, eles ganharam um concurso de televisão. Além de ficarem ainda mais conhecidos na região, puderam usar o dinheiro do prêmio para investir em si mesmos. Foi assim que eles foram para São Paulo. Fizeram um contrato com uma gravadora e conseguiram lançar o seu primeiro álbum, Leandro e Leonardo Volume 1, com uma tiragem de 500 cópias. Isso tudo aconteceu em 1986. No ano seguinte, eles lançaram o Volume 2 e, apesar de ainda terem poucas cópias produzidas, suas músicas originais já estavam nas rádios e eles começaram a ser cada vez mais reconhecidos, principalmente no estado de Goiás. Mas em 89, tudo mudou. O terceiro volume, gravado pela dupla, incluía composições de Zezé de Camargo, Roberta Miranda e outros grandes artistas que tiveram o privilégio de ouvir suas canções serem interpretadas pelos irmãos. Contudo, foi uma letra escrita por Newton Lamas e Antônio Bueno que definitivamente virou a chave para o sucesso. Entre tapas e beijos. O CD vendeu mais de 1 milhão de cópias e colocou a dupla de uma vez por todas nas paradas de sucesso do Brasil. Leandro e Leonardo. No ano seguinte, em 90, a gravadora Chantecler assumiu a responsabilidade pelo lançamento do álbum que marcaria a trajetória pós-fama de Leandro e Leonardo, sendo o quarto lançamento na carreira da dupla. O título escolhido para o disco foi simples e direto: o nome da dupla. Este álbum apresentou sucessos memoráveis como Pense em Mim e Desculpe, Mas Eu Vou Chorar, canções que mesmo hoje continuam a ecoar nos corações das pessoas. Enquanto isso, a inconfundível interpretação da dupla na música Entre Tapas e Beijos persistia em escrever sua própria história pelas rádios e demais programas. Embora eles não fossem compositores, revelavam um talento singular na escolha de suas canções. Este lançamento vendeu mais de 3 milhões de cópias. A ascensão meteórica da dupla abriu portas inimagináveis. Nos primeiros anos da década de 1990, Leandro e Leonardo foram convidados para apresentações exclusivas na residência do então presidente Fernando Collor de Mello. Além dos inesquecíveis shows na Casa da Dinda, a dupla teve a oportunidade única de se apresentar no Palácio do Planalto. Em um levantamento realizado por uma revista em junho de 1996, que destacava os artistas que mais faturavam no Brasil, a dupla, formada por Leandro e Leonardo, ocupava a 8ª posição, com uma receita mensal de impressionantes R$315 mil. Esse reconhecimento financeiro era um reflexo direto do sucesso estrondoso que alcançaram no cenário musical. Entre uma agenda lotada de shows e gravações de discos, eles também marcaram presença no espetáculo Amigos, um especial musical transmitido pela Rede Globo. Este projeto, protagonizado pelas duplas Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó e Leandro e Leonardo, se tornou um marco na televisão brasileira, unindo alguns dos maiores nomes da música sertaneja em performances memoráveis. Desde o lançamento do primeiro álbum, de grande sucesso em 89 até 1997, Leandro e Leonardo desfrutaram de uma trajetória intensa, lançando um disco a cada ano e emplacando sucessos consecutivos nas paradas musicais. A dupla se solidificou como uma das maiores e mais bem-sucedidas no cenário das duplas sertanejas do país, deixando um legado musical que transcende gerações. A capacidade dos irmãos em se reinventar cada álbum e escolher músicas que ecoavam nas emoções do público consolidou-os como ícones da música brasileira. Mas o sucesso meteórico da dupla foi bruscamente interrompido em meados de 1998. Durante uma pescaria em uma de suas fazendas, Leandro sentiu fortes dores nas costas, algo bem repentino e agudo. Alguns dias depois, ele foi encontrado desmaiado no banho. Com um susto, seus familiares o levaram às pressas para o hospital, onde foram feitos vários exames, incluindo algumas radiografias. A surpresa veio com a imagem de seu tórax. Havia uma mancha do tamanho de uma laranja entre seu pulmão e o seu coração.
E rapidamente veio o diagnóstico que ninguém gostaria de ouvir. Tratava-se de um tumor. Por conta do tamanho e da posição delicada, não era indicado removê-lo com cirurgias. Mas todas as outras formas de tratamento conhecidas foram implementadas de imediato, principalmente a quimioterapia e a radioterapia. No início, o resultado foi positivo. O tumor chegou a regredir 30% e as esperanças de Leandro, seus parentes e todos seus fãs se renovaram. Mas a alegria não durou muito. Logo a doença se agravou novamente e parou de responder aos tratamentos. Como a dupla estava no auge de sua carreira e tinha boas condições financeiras, eles viajaram para os Estados Unidos em busca de outras alternativas, tanto para o diagnóstico como para o processo terapêutico. Quero agradecer a todos vocês, agradecer ao nosso povo brasileiro que tanto rezou por mim e pode continuar rezando, que nós aqui também estamos rezando, fazendo aquela corrente de oração para que tudo corra bem e para que tudo acabe bem. A oportunidade que o sucesso lhe permitiu foi muito boa, mas infelizmente não foi suficiente. Acontece que Leandro sofria de um tipo raro de câncer, conhecido como tumor de Aschenn, que é maligno e com baixíssima remissão, ou seja, praticamente nenhum tratamento disponível na época, não importavam as condições financeiras, seria capaz de curá-lo. Mas isso não foi dito para ele dessa forma. Em uma entrevista concedida em 2018, Leonardo disse que recebeu esse prognóstico da equipe médica, mas preferiu não comentar para Leandro nem para a família. E acabou preferindo segurar esse fardo sozinho. Mesmo dia que eu sabia que ele estava com aquela doença, ele nasceu. E aí, que ninguém sabia. Só eu e os médicos. Eu dei notícia pra minha mãe que ela ganhou um neto maravilhoso, mas que a gente ia perder o irmão. Sempre que ia visitar o irmão, ele estava rindo, fazendo piadas, colocando-o para cima. Mas em seu íntimo, ele já sabia qual seria o desfecho daquela história. Leandro era bastante religioso e havia se apegado com muita fé que aquela era apenas uma doença passageira e logo ele estaria nos palcos com o irmão novamente. Leonardo sabia e por isso quis privá-lo da tristeza. Ele não queria que seus últimos dias fossem de tristeza e sofrimento, mas sim de alegria e esperança. E em certa medida ele até que conseguiu, apesar dessa doença traiçoeira e devastadora. Em pouquíssimo tempo, o tumor cresceu e se alastrou, entrando em fase de metástase, mesmo com o cantor recebendo o melhor tipo de tratamento disponível na época. A enfermidade comprometeu o coração, os pulmões e todo o sistema respiratório e circulatório na região do tórax. Ainda assim, no dia 8 de junho daquele ano, Leandro fez sua última aparição pública da sacada de seu apartamento, envolto em uma bandeira do Brasil e já sem cabelos, por conta da quimioterapia. A pedido do irmão, Leonardo continuou com a agenda de shows, apesar de ser extremamente difícil subir nos palcos sozinho, como ele mesmo relatava. No dia 15 de junho, Leandro sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi levado às pressas para o hospital, onde deu entrada direto para a unidade de terapia intensiva. A partir daqui, ele foi mantido sedado por conta das fortes dores que sentia. E se mantinha vivo com a ajuda de aparelhos e medicações. O adoecimento de Leandro se tornou uma comoção nacional. Os maiores canais de comunicação estavam dedicados na cobertura do caso, o que passou a preocupar a família de modo especial. Depois que ele foi para a UTI, os tabloides passaram a oferecer até R$100 mil para quem conseguisse uma imagem do cantor internado, ou mesmo algum furo com notícias do boletim médico. Os parentes do cantor precisaram contratar seguranças para guardar as portas da sala de internação 24 horas por dia. Uma das maiores preocupações era que vazasse a informação de sua morte em uma hora inapropriada, pois Leonardo continuava cumprindo a agenda de shows e não conseguiria subir no palco caso recebesse a notícia por algum meio de comunicação. Tudo isso porque eles sabiam que a informação, infelizmente, era inevitável. O esforço era apenas para tratá-la
da melhor forma possível. E assim foi feito. No dia 23 de junho de 1998, pouco depois da meia-noite, o Brasil perdia um dos maiores nomes da música sertaneja de todos os tempos. A família esperou o máximo que pôde. Depois contou para Leonardo e em seguida divulgou para o público. Entre o diagnóstico e a morte de Leandro, se passaram apenas 63 dias. Aquele era para ser um dia de festa. O mundo estava no meio de um dos maiores torneios esportivos que existem, principalmente para o nosso país, a Copa do Mundo. Havia telões dispersos em grande parte das cidades, em pontos estratégicos e importantes, como a Avenida Paulista, em São Paulo. O jogo era entre o Brasil e Noruega, mas Leandro roubou os olhares e a atenção de todos. Infelizmente, por um motivo triste dessa vez. Seu velório foi grandioso e marcou um recorde de público, além das menções e da presença de autoridades e celebridades. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, cerca de 16 mil pessoas passaram em frente ao seu caixão. Depois o corpo foi transladado para Goiânia. A família passou por um curto período de tempo a sós com o corpo, mas logo teve que abrir os portões do ginásio Rio Vermelho para que mais de 60 mil pessoas dessem seu último adeus. A estimativa foi de que cerca de 250 mil pessoas acompanharam um cortejo até o cemitério Jardim das Palmeiras, onde o cantor foi enterrado. Veja só a comoção que sua perda causou nas pessoas. A morte de Leandro fez o Brasil trocar o futebol pela música. Mostrou e colocou o sertanejo em lugar de destaque de uma vez por todas, tornando o ritmo uma grande marca de nosso país. Há pouco tempo, em 1997, nós já havíamos perdido João Paulo, que fazia dupla com Daniel, que padeceu em um grave acidente de trânsito. O fato foi uma surpresa e fez o músico nos deixar também de maneira prematura, mas não causou tanto impacto. A morte de Leandro deixou uma ferida aberta, inclusive para outras perdas que o mundo sertanejo teria, como o falecimento de Cristiano Araújo e, mais recentemente, Marília Mendonça. Ambos através de trágicos acidentes. No dia seguinte ao seu sepultamento, o centro de Goiânia amanheceu coberto por pétalas de rosas. A impressão é que o cenário musical, e o Brasil de uma forma geral, nunca se recuperou totalmente. Todas essas tragédias que comentamos nos impactaram profundamente, é claro. Mas a história de Leandro tem algo de especial. O seu legado ainda perdura, mesmo após esses 25 anos. Além de seus filhos, das músicas da dupla e da carreira solo de Leonardo, Leandro ainda deixou uma obra beneficente que cuidou, salvou e mudou o destino de muitas pessoas ao longo de todo esse tempo. Acontece que depois de adoecer, ele percebeu o quanto o câncer era uma doença severa. Mas ele foi bastante privilegiado por ter conseguido custear o tratamento. Mas é claro que isso não é a realidade de grande parte dos brasileiros. Por isso, um de seus últimos desejos foi que se construísse um lugar onde as pessoas pudessem ser assistidas nesse momento difícil e tivessem ao menos um pouco do cuidado que ele pôde ter. Assim nasceu a Casa de Apoio São Luís, uma instituição filantrópica que tem o objetivo de dar suporte às pessoas em tratamento de câncer. Ela fica localizada em Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital do estado de Goiás. Além disso, ainda em 1998 foi lançado um álbum póstumo, Um Sonhador, que reunia as últimas gravações que haviam sido feitas antes do falecimento de Leandro. No final desse fatídico ano, os amigos se apresentaram pela primeira vez sem o cantor. Leonardo teve muitas dificuldades, é claro, assim como também foi difícil voltar para os palcos sozinho, sem um irmão. Mas ele recebeu todo o apoio que poderia. E no fim, conseguiu forças para cumprir um desejo de Leandro, que gostaria que ele continuasse a trajetória que começaram a construir juntos.
Parece que até hoje não aprendemos a dizer adeus, mas tivemos que deixar você ir, com lágrimas no olhar. Seu adeus nos machuca e esperamos ainda hoje o inverno passar e apagar essa cicatriz. Que você esteja em um lugar melhor, livre de toda dor e sofrimento. Até a próxima.